Quem olha para fora, sonha. Quem olha para dentro, desperta. Carl Jung. Tem algo em você que comanda silenciosamente seus pensamentos, seus desejos, suas decisões, mesmo quando você acredita estar no controle. É como um diretor invisível que escreve o roteiro por trás da sua vontade, sem que você perceba. E quanto mais você ignora isso, mais ele age. Mais ele te conduz por caminhos repetidos, padrões emocionais dolorosos, escolhas que parecem suas, mas não são. Carl Jung chamou isso de inconsciente. E disse, com clareza brutal, o que você não traz à consciência se manifesta como destino. Você já reparou como certos sentimentos insistem em voltar? Como certos erros parecem se repetir, mesmo quando você já sabe o que não deveria fazer? Isso não é azar. Isso não é falta de esforço. Isso é o inconsciente pedindo para ser escutado. É a parte esquecida de você tentando voltar para casa. Porque nada que é reprimido desaparece. Tudo o que é negado se transforma em sombra. E a sombra não pede permissão para agir. Ela aparece nos seus relacionamentos, nas suas reações, nos seus silêncios. Ela te move por dentro, mesmo quando por fora você parece estável. Este vídeo não é uma explicação racional, é um chamado, um convite a parar por alguns minutos e ouvir o que está escondido aí dentro. Ouvir sem pressa, sem julgamento, porque, como dizia Jung, não é a perfeição que cura, é a inteireza, e a inteireza só nasce quando você desce até as partes que foram rejeitadas, aquilo que você não quis ver, aquilo que um dia doeu demais para ser tocado. Em 6 minutos, talvez você não se transforme por completo, mas pode começar algo que poucos têm coragem de começar, o caminho de volta para si mesmo. E esse caminho começa assim, com silêncio, com escuta, com verdade. Porque só se cura o que se permite sentir, e só se transforma o que se tem coragem de ver. Você pode até acreditar que tem domínio sobre suas escolhas, mas basta observar com atenção para perceber que muitas delas não vêm de um lugar livre. Vêm de dentro de um labirinto interno, onde partes de você disputam espaço sem se reconhecer. O nome disso é fragmentação psíquica, e ela acontece quando pedaços da sua história emocional foram silenciados, ignorados, desacreditados. Eles não sumiram, só mudaram de forma, e hoje agem como sabotadores invisíveis, distorcendo sua percepção e seus vínculos. Esses fragmentos não são monstros, são pedaços seus que carregam dor não digerida. São versões antigas de você que se sentiram traídas, envergonhadas, rejeitadas. Elas voltam, não para te punir, mas para te lembrar de algo que ainda precisa ser incluído. E enquanto não forem escutadas, elas criam repetições, nos relacionamentos, nas inseguranças, nas autossabotagens que parecem vir do nada. Jung chamava esses elementos de complexos, conjuntos emocionais autônomos que vivem na psique, como personagens interiores. E o problema não é tê-los. O problema é não reconhecê-los, porque o que você ignora em si mesmo passa a governar sua vida por trás das cortinas. E tudo aquilo que você não confronta se repete até que você pare de fugir, até que você pare de terceirizar sua dor para o destino, para o outro, para a sorte. Esse conflito interno é sutil, mas devastador, porque você sente que não está inteiro, sente que algo te puxa para trás, mesmo quando você tenta avançar. Mas agora você já sabe, isso não é fraqueza, é o chamado do inconsciente para que você reúna o que foi separado. Porque enquanto você tentar mudar a vida sem curar as partes que ainda choram em silêncio, tudo o que fizer será construção sobre areia. E mais cedo ou mais tarde, isso desmorona. A sombra não é sua inimiga, ela é tudo o que foi excluído da sua identidade, para que você pudesse se adaptar, ser aceito, sobreviver. É a raiva que você nunca aprendeu a expressar, a vulnerabilidade que você fingiu não sentir, o desejo que você escondeu por medo de não ser amado. A sombra é você, só que num quarto trancado da sua alma.
E enquanto você não abre essa porta, ela continua operando, por baixo. Jung nos ensinou que a repressão da sombra é o berço das neuroses, das compulsões, dos vazios que parecem não ter explicação. Porque aquilo que você reprime não morre, fica ativo, mas inconsciente. E o inconsciente não obedece moral. Ele age. Ele se projeta nos outros. Ele sabota relacionamentos. Ele distorce escolhas. E tudo isso sem que você perceba de onde vem. A grande chave está em olhar para essa parte e dizer: eu te vejo. Eu sei que você existe, não como punição, mas como uma parte esquecida de mim. Integrar a sombra não significa virar alguém cruel ou impulsivo. Significa reconhecer suas emoções reprimidas, seus desejos escondidos, seus limites ignorados e, ao fazer isso, recuperar uma força que estava adormecida. A neurociência moderna confirma: quando reconhecemos conscientemente emoções difíceis, áreas do cérebro ligadas à regulação emocional se ativam. Ou seja, integrar é curar. É sair do modo automático e entrar num estado de escolha. É perceber que sua força não está em eliminar o que te assusta, mas em aceitar, com presença, o que te habita. A sombra é o portal, e atravessá-la é o início de uma nova liberdade. Uma liberdade que não depende de ninguém, que não pede aprovação, porque vem de dentro, vem da reconciliação com tudo o que você tentou negar em si, e que, no fundo, sempre quis ser acolhido. Vivemos numa era em que o autoconhecimento virou produto. Livros de frases bonitas, cursos com promessas rápidas, meditações que acalmam, mas não tocam a ferida real. E no meio disso, muitas pessoas se acham evoluindo, quando na verdade estão apenas aperfeiçoando a fuga do que mais importa, a verdade incômoda que mora dentro. Carl Jung não falava de aperfeiçoamento, ele falava de mergulho, de descer às regiões profundas da alma onde habitam as emoções não resolvidas, os traumas não ditos, os desejos negados. E ele foi claro: nenhuma árvore pode crescer ao céu sem que suas raízes desçam ao inferno. Não há expansão verdadeira sem confronto com o que foi soterrado. É por isso que tantas mudanças fracassam, porque tantos recomeços acabam iguais aos começos, porque trocam de cenário, mas não de roteiro. Mudam o entorno, mas não a identidade oculta que ainda comanda por dentro. E aí, sem perceber, você continua sendo personagem de um script que não escolheu e que só se mantém porque você ainda tem medo de abrir a porta da sua própria verdade. O erro não está em tentar mudar, está em acreditar que é possível mudar por fora, sem antes mergulhar por dentro. Está em achar que repetir frases de positividade vai silenciar a dor ancestral, que racionalizar a tristeza vai curar o que o corpo ainda guarda em forma de tensão, de vício, de culpa. A transformação real é bruta e silenciosa. Ela não é estética, ela é visceral. Começa quando você para de mentir para si, quando você encara o espelho da alma e reconhece, sem máscara, o que ali ainda sangra. Só aí a vida muda, porque, enfim, você para de se esconder de você mesmo. E quem para de se esconder, começa a se libertar. Não adianta só entender. É preciso experienciar. E para isso, Jung nos convida a escutar. Mas escutar de verdade. Escutar não o mundo, não os outros. Escutar a si mesmo. A escuta do inconsciente começa onde o ruído do cotidiano termina. É um silêncio atento, profundo, quase sagrado. E você pode começar agora. Escolha uma emoção que te persegue. Não fuja, nomeie-a. Pode ser ciúme, raiva, ansiedade, solidão, não importa qual, desde que seja verdadeira, desde que doa. Feche os olhos, respire fundo e pergunte a essa emoção: de onde você vem? O que você está tentando me dizer? Que parte de mim você ainda protege? Não filtre as respostas, não tente embelezar. Apenas escreva o que vier, mesmo que pareça absurdo, mesmo que pareça desconfortável. Essa é a linguagem do inconsciente, simbólica, espontânea, sem censura.
Leia em voz alta o que escreveu. Sinta. Deixe o corpo responder. Talvez lágrimas venham. Talvez um alívio. Talvez um susto. O mais importante é que nesse momento você está escutando algo que por muito tempo foi ignorado. Está reconhecendo uma parte sua que só queria ser vista. A transformação começa aí, não na mudança externa, mas na reconciliação interna. Porque só pode mudar quem escuta. E só escuta quem para de fugir. Esse exercício não resolve tudo, mas abre uma porta. Uma porta que, uma vez aberta, não se fecha mais. E que te levará, passo a passo, de volta para casa, para dentro de si, onde o silêncio cura, onde a escuta transforma, onde a sombra deixa de ser ameaça e vira aliada,